todos estes fatores, vamos verificar as dificuldades que envolvem uma comunicação eficiente e poderemos identificar diversos detalhes do que podem influenciar a transmissão e a compreensão de uma mensagem. Por isso, devemos estar sempre atentos ao que falamos. Sempre. Em qualquer situação, com qualquer pessoa. As palavras têm muita força e assumem vida própria depois de faladas ou escritas. Ao contrário do que dizem, é impossível engoli-las de volta ou apagá-las depois de lidas, pois ficam gravadas nos corações das pessoas. Algumas poucas palavras podem mudar a vida de alguém, para melhor ou para pior, dependendo do que for dito e de como for dito. Na condição de trabalhadores espirituais e médiuns de grupo de atendimento, nós temos uma grande responsabilidade com aqueles que se apresentam para receberem nossa assistência. Quem procura um atendimento espiritual pode estar carente, desorientado, muitas vezes desesperado, esperando que lhe seja mostrada uma luz que lhe sirva de guia. E eles veem os médiuns e trabalhadores dos centros espíritas como os portadores desta luz. Por isso temos que ter muito cuidado com as orientações que passamos. Temos que tentar prever como alguém, naquela situação, poderá interpretá-las. Nós temos a tendência de achar que os outros deveriam entender as coisas exatamente como nós. Afinal, nós estamos sempre certos, não é mesmo? Além disso, se nós podemos entender algo, como alguém poderia não entender? Nós estamos sempre procurando fazer com que o mundo externo funcione como uma cópia do nosso próprio mundo interno. Assim, sempre que precisamos de um parâmetro, nós nos baseamos em nós mesmos e podemos ignorar que existe uma infinidade de individualidades, cada uma delas com suas características, capacidades e limitações próprias. Desta forma, seria aconselhável tomar o máximo cuidado com o que falamos e tentar se colocar no lugar de quem está à nossa frente. Não para julgá-lo, mas para tentar sentir se o que estamos lhe dizendo faz sentido e pode ser aplicado na situação que ele está vivendo. Para tentar entender suas eventuais limitações. Para, enfim, tentar perceber se estamos agindo com amor e com justiça. Quando falarmos qualquer coisa a alguém, pensemos, antes de tudo, se o que estamos aconselhando também serve para nós mesmos. E se nós também não estamos precisando corrigir algumas coisas nas nossas vidas seguindo as orientações que estivermos passando ao consulente. Reencarnação como instrumento de aprendizado. É comum se pensar que as casas espíritas existem para lidar com os espíritos. De certo modo, esta afirmação está correta, pois, afinal, nós somos espíritos. E quando melhoramos, quem melhora é o espírito que habita o nosso corpo. A confusão começa no momento que definimos como espíritos apenas os que já desencarnaram. Você já se deu conta disso? Vejamos como acontece. Quando conversamos com alguém, estaremos falando com uma pessoa, com um amigo, com um familiar, com sabe-se lá o quê. Mas nunca diríamos que estamos falando com um espírito. A menos que ele já tivesse desencarnado. Daí, como num passe de mágica, ele teria virado espírito. Porém, antes de qualquer coisa, nós somos espíritos. Sempre. Estar encarnado ou desencarnado são apenas situações transitórias pelas quais o espírito vai passando alternadamente na sua escalada evolutiva. Assim, não é lógico pensar que temos que esperar o espírito desencarnar para que possa receber esclarecimentos quanto à espiritualidade. Pelo contrário, a prática e o conhecimento das leis espirituais têm muito mais valor para o espírito enquanto ele estiver encarnado. Justamente por estar limitado pelo corpo físico e sujeito às paixões e às ilusões da vida mundana, do que quando se encontrar liberto no plano espiritual, pois as verdadeiras lições do espírito são aprendidas na carne. O aprendizado e a busca pela evolução são as razões pela qual nós passamos um tempo vivendo em um corpo físico aqui pela Terra, ou em outro local, e depois regressamos ao plano espiritual, e depois a outro corpo físico, e depois ao plano espiritual. Num longo vai e vem, até conseguirmos assumir e viver as leis divinas como atributos permanentes do nosso próprio ser. Quando nos encontramos desencarnados, nossas percepções se tornam mais claras, o que nos possibilita identificar mais facilmente nossas falhas e a necessidade que temos de desenvolver e aprimorar determinados aspectos da nossa personalidade. Então, uma nova encarnação é planejada para este fim,
oportunizando que o espírito viva experiências que o ajudarão a superar suas imperfeições. Como o espírito estará limitado mental e fisicamente pelo corpo que estará vestindo, não se lembrará do que foi planejado. Poderá contar, no máximo, com alguma intuição, lampejos ou sensações, a indicar-lhe de forma vaga se está no rumo traçado ou não. O período que o espírito passa encarnado é a fase das conquistas, onde ele tem que lutar principalmente contra si mesmo para se aprimorar. Quando desencarnado, o espírito tem condições de avaliar se os objetivos traçados para as encarnações anteriores foram atingidos e, mais uma vez, planejar as seguintes. Com relação a este assunto, é comum que surjam dúvidas e se criem discussões. Mas há uma questão, em especial, que costuma ser de difícil compreensão para um bom número de pessoas. Se na espiritualidade existem todos os recursos possíveis, muito mais do que na matéria, por que simplesmente não é ensinado aos espíritos tudo o que eles precisam aprender lá mesmo? Simplesmente porque tal aprendizado consciente se dá apenas no nível mental. Então, o espírito apenas saberá, porque ele foi passado um conhecimento. Por outro lado, se o aprendizado acontecer através de experiências vividas pelo espírito, tendo-lhe que superar as suas próprias limitações mais as impostas pela matéria, e sentindo no seu âmago as situações da vida material, o quadro se torna bem diferente. Todo progresso alcançado pelo espírito em cada encarnação passa a constituir um patrimônio pessoal definitivo, pois só será obtido através do aperfeiçoamento moral e sentimental, e não apenas intelectual. Estudar e adquirir conhecimento é muito fácil, mas colocar o conhecimento à prova de si mesmo e se superar não é. O verdadeiro progresso só ocorre quando o espírito tem oportunidade para colocar em prática as lições que aprendeu no plano espiritual sobre o amor, a fraternidade, a paz, a comunhão universal, a fraternidade, o perdão, e tantas outras coisas, vivendo em um ambiente hostil e cheio de ilusões, como é a matéria, e revestido de um corpo físico que lhe entorpece as faculdades espirituais. A superação destas barreiras será a prova definitiva, para o próprio espírito, de que conseguiu vencer as suas imperfeições e está caminhando em direção a Deus. Neste sentido, a doutrina espírita é uma ferramenta preciosa para que o ser humano tome conhecimento da espiritualidade e da responsabilidade que tem consigo mesmo e com os outros. Assim, não se deixará demorar no seu caminho e irá removendo os obstáculos que surgirem, um a um, marchando firme para o aperfeiçoamento próprio e para o autoconhecimento, deixando no seu rastro um mundo um pouco melhor. Para que cada um possa progredir na sua evolução espiritual, é muito importante tomar conhecimento de um mundo onde tudo e todos são norteados por valores com significado real e livres de ilusões, diferente deste no qual vivemos. Neste sentido, os trabalhos desenvolvidos nos centros espíritas para a conscientização dos seus frequentadores e médiuns para tal situação, cumpre com um dos mais nobres objetivos da doutrina espírita, acordar o espírito adormecido na matéria para a vida verdadeira, que continuará muito além do fim do corpo físico que está usando no momento. O centro espírita e o médium. O médium é necessário? Talvez aqui esteja a pergunta que todo médium já fez ou fará um dia, se, ao desencarnar, o espírito se desliga da matéria e passa para um plano mais sutil, onde existem outros espíritos que podem auxiliá-lo. Qual é a necessidade de nós, médiuns encarnados, atuarmos em trabalhos espirituais? Quando surge esta dúvida, a situação pode se complicar ainda mais se o médium começar a procurar respostas perguntando a várias pessoas. Em geral, obtém-se várias respostas diferentes, quase todas incompletas. Uns dizem que é preciso trabalhar espiritualmente para aprender sobre o assunto. Outros que, através deste trabalho, poderíamos estar resgatando karmas adquiridos em vidas passadas quando teríamos utilizado mal a mediunidade ou a magia. Também dizem que o trabalho espiritual é uma forma de caridade, uma doação pessoal de tempo, de dedicação, para ajudar os outros. Além destas, surgem ainda outras respostas, mas quase nunca respondendo à pergunta central: qual é a real necessidade de médiums em trabalhos espirituais? Apesar de ser um excelente aprendizado, isso é apenas uma consequência do trabalho, mas não é o motivo. Quanto ao resgate kármico, é uma questão individual que poderia valer para alguns, mas para outros não.
não podendo ser apontado como motivo geral. Quem faz o trabalho espiritual por caridade, o faz por opção, como poderia estar fazendo qualquer outro tipo de caridade. Por isso também não podemos apontá-la como necessidade para o trabalho de médiuns. E assim por diante, qualquer coisa que se diga não responde à pergunta por um motivo muito simples: não existe resposta para esta pergunta. E não existe resposta por outro motivo também muito simples: a pergunta está errada. O erro em questionar a necessidade de pessoas encarnadas nos trabalhos espirituais não está no questionamento em si, mas em alguns conceitos errôneos que passaram a acompanhar a questão da espiritualidade como se fossem parte dela ou nela estivessem embutidos. Note que na pergunta em questão existem verdades que parecem verdades por causa destes conceitos. A primeira delas é que o espírito se desliga da matéria ao desencarnar. A segunda é que o espírito passa para um plano mais sutil após o desencarne. Estes conceitos se popularizaram de tal forma que dificilmente se percebe o erro quando alguém fala. Espera-se que assim aconteça naturalmente. É o que todos esperam. Este é o pensamento comum, mas não é o que acontece em muitos casos. Nós temos exemplos bem claros nos atendimentos, onde muitos espíritos ficam tão ligados a fatos traumáticos de vidas anteriores, que ainda continuam presos, por muito tempo, às situações penosas pelas quais passaram. Às vezes séculos. Quando isso acontece, depois do desencarne eles não se desligam da matéria. Pelo contrário, continuam vivendo como se estivessem encarnados e repetindo suas rotinas ou tomando providências como se ainda possuíssem corpos físicos. Eles ainda continuam com todos os pensamentos, ansiedades, sensações, desejos e preocupações que tinham antes de desencarnar, só que vivendo em uma dimensão diferente, muito mais próxima do plano material do que dos planos sutis que idealizamos. No entanto, apesar de prisioneiros da situação há tanto tempo, podem ser libertados em alguns minutos pela intervenção de médiuns encarnados. Ao chegarmos a este ponto da questão, seria bom explorar os motivos que não permitiram que estes espíritos se libertassem da situação dolorosa antes dos médiuns intervirem, já que não é difícil convencê-los. Eles nunca deixaram de ter assistência espiritual enquanto estavam lá, mas, mesmo assim, não foram levados para um plano mais sutil. De tempos em tempos, espíritos amparadores, socorristas, percorrem as zonas astrais em busca de espíritos que precisam ser resgatados. Ao encontrá-los, tentam lhes mostrar a situação na qual se encontram, mas muitos não conseguem enxergar por acreditarem que ainda estão encarnados. Os amparadores os visitam várias vezes nos locais onde eles estão imantados. Em cada visita, alguns os acompanham e saem de lá, enquanto outros não podem ou não querem ser convencidos e lá permanecem. É justamente aí que encontraremos a resposta se reformularmos a pergunta inicial. Em vez de perguntarmos por que é necessário médiuns encarnados em trabalhos espirituais, deveríamos perguntar: como médiuns encarnados podem ajudar em trabalhos espirituais? Os espíritos que se encontram aprisionados numa faixa vibratória ou em alguma faixa de passado ficam numa espécie de limbo que se situa, energeticamente falando, entre o plano material e os planos mais sutis. Eles têm uma vibração próxima da matéria por pensarem que ainda estão nela e suas consciências estarem focadas nos corpos energéticos mais densos. Para atuarem naquele plano de vibração mais baixa, os espíritos amparadores precisam baixar suas frequências para serem percebidos pelos espíritos sofredores. Nós, encarnados, ao contrário, às vezes precisamos elevar a nossa frequência para conseguirmos ter contato com faixas energéticas que para nós é sutil, já que estamos impregnados da energia mais densa da matéria. Porém, esta energia densa não nos abandona mesmo quando elevamos a nossa frequência, nem quando nossos corpos energéticos estão desdobrados do corpo físico. Nós ainda continuamos impregnados da energia da matéria e, no trabalho mediúnico, quando fazemos contato com os espíritos por meio dos nossos corpos mais sutis, nós a levamos conosco. Eles sentem a nossa energia densa, principalmente nos casos de incorporação, causando-lhes um choque energético que facilita muito o trabalho de doutrinação e convencimento. Na verdade, ao terem contato com a nossa energia densa, eles recebem uma parte dela, sendo supridos temporariamente da carência energética que nem mesmo sabiam que tinham.
Eles não têm consciência deste processo, mas experimentam algo diferente. Eles se sentem diferentes. Esta é a oportunidade ideal para o grupo harmonizá-los e reequilibrá-los utilizando a energia densa dos médiuns, que está disponível e abundante. É um recurso que facilita muito o trabalho mediúnico. Todos nós temos todas estas energias sem precisar de qualquer esforço. Mas apenas tê-las não resolve nada. Para poder utilizá-las, é necessário desenvolver aptidões, as quais são conquistas individuais que precisam ser trabalhadas. O que difere energeticamente uma pessoa de outra é o quanto cada uma desenvolveu de cada tipo de energia que possui. Ou, simplesmente, o nível de domínio que tem sobre suas próprias energias e capacidades. Por isso existem pessoas mais embrutecidas e outras mais espiritualizadas. Existem algumas mais voltadas para determinadas características e outras mais voltadas para outras características. Umas são mais mentais, outras mais emocionais, e assim por diante, até o infinito. Junte a tudo isso a bagagem de conhecimentos e experiências que cada um acumulou em suas diversas vidas passadas e teremos um quadro formado pela grande miríade de personalidades existente na humanidade. E para cada uma delas haverá um espaço disponível para o trabalho com amor e fraternidade. Médium potencial. O tipo de mediunidade que cada médium apresenta, assim como a forma, a intensidade e a qualidade com as quais irá se manifestar, dependem muito das suas características pessoais. É por isso que nunca vamos encontrar manifestações mediúnicas iguais, mesmo entre médiuns que têm o mesmo tipo de mediunidade. Mas não é isso que realmente tem importância para o exercício da mediunidade. Existem duas características necessárias para alguém poder ser considerado um bom médium: o amor e a disciplina. Entre muitas outras que ainda há, estas são primordiais. Infelizmente, alguns acham que quanto mais manifestações diferentes alguém apresentar e quanto mais frequentes forem, melhor será o médium. Porém, isso de nada valerá se o médium não estiver sendo movido pelo amor e sustentado pelo conhecimento, pelo autocontrole, pela disciplina e pelo bom senso. Se não for assim, teremos que considerar como os melhores médiuns aqueles que estão internados nos hospícios, tidos como loucos, apresentando manifestações constantes de obsessores e visões de outros planos que são tratadas como alucinações. O ser humano carrega consigo as características da matéria e do espírito. Está no meio destes dois planos. É ponte entre eles. Então, só por isso, já se pode dizer que todos são médiuns. Muitos, porém, ainda não se deram conta disso e deixaram de desenvolver suas potencialidades espirituais. Outros, que já as têm desenvolvidas desde outras encarnações, as abafaram nesta por medo, por pressão dos familiares e da sociedade, por ignorância ou por outros motivos. Outros, ainda, não querem nem saber. Há também aqueles que sentem as manifestações mediúnicas, mas não as identificam como tal. Quando nos deparamos com algum destes casos, é comum querermos ajudar de alguma forma. Porém, é preciso respeitar a vontade de cada um e entender que nem tudo que serve para nós, será bom também para outra pessoa. Cada um tem o seu momento e qualquer tentativa que se faça em hora errada tenderá a fracassar. Como ninguém sabe quando o momento certo acontece, a única coisa que nos cabe é alertar quando surgir a oportunidade. O resto cabe à pessoa envolvida decidir. Isso é o exercício do livre-arbítrio. Ele deve ser respeitado sempre. Enquanto não houver a decisão de encarar sua mediunidade e se preparar para usá-la, ou pelo menos controlá-la, o médium terá apenas a potencialidade da mediunidade consciente. É o que se pode chamar de médium potencial, isto é, aquela pessoa que tem a capacidade de se comunicar de alguma forma com os planos espirituais, mas que não sabe o que é isso. Ou sabe, mas se recusa a aceitar suas faculdades ou não se preocupa em desenvolvê-las. É comum que tenha desconfiança com relação ao envolvimento com espíritos por descrença ou por desconhecimento sobre o assunto. Mesmo quando alguém o alerta sobre a mediunidade nele percebida e sobre as interferências que ela pode produzir na sua vida, é comum o médium em potencial não aceitar que algo de fora possa estar lhe provocando algum distúrbio. Não se pode condenar tal atitude, pois ele está certo. Na verdade, não é algo de fora que interfere na sua vida, mas, sim, algo que faz parte dele mesmo, sua mediunidade descontrolada.
É comum, também, que o médium potencial encontre várias dificuldades na sua vida e enfrente obstáculos visivelmente desproporcionais para conseguir algo, surgindo empecilhos inesperados que acabam atrapalhando-o. Até que sente que há algo além do normal no seu caso. Geralmente, é isso que me faz buscar ajuda nos centros espíritas. Esta é a oportunidade de levar-lhe esclarecimentos sobre o seu caso. Sem alarde, sem espalhafato, sem pressionar, sem incutir medo, sem lhe colocar obrigações, os médiuns que estiverem atendendo devem informá-lo, com tranquilidade e serenidade, sobre algumas questões básicas que envolvem o seu relacionamento com a espiritualidade. O consulente precisa saber que possui uma via de comunicação aberta e atuante com a espiritualidade. A capacidade de interação com o plano espiritual se chama mediunidade. A mediunidade precisa ser trabalhada para se obter o domínio sobre ela. Pode-se comparar a mediunidade com o cavalgar, cabendo ao médium escolher se vai largar as rédeas do cavalo e deixá-lo ir para onde quiser ou se vai guiá-lo, assumindo o controle sobre ele, e aproveitar a oportunidade para algo útil. A mediunidade independe da vontade de quem a possui, ou seja, não adianta nada o médium negá-la ou não a querer, pois não lhe é dada esta escolha. O melhor que se pode fazer com ela é controlá-la e, se quiser, utilizá-la para ajudar quem precisar. Quando o médium não tem o controle deste processo, ele apenas sofre as consequências sem usufruir qualquer benefício, podendo até chegar a ser controlado como uma marionete. Seria muito bom frequentar uma escola de médiuns para aprender a lidar com a mediunidade. O fato de aprender a lidar com a sua mediunidade e frequentar uma escola não obriga ninguém a trabalhar em grupos mediúnicos, sendo esta uma decisão a ser tomada se o médium potencial assim o quiser. Porém, há uma questão importantíssima que não pode deixar de ser levada em conta nestes casos: cada um tem seu próprio tempo. Tudo deve acontecer no tempo e na oportunidade certos, quando tudo estiver pronto para que aconteça de forma útil e saudável a todos os envolvidos. É preciso respeitar o processo de maturação da questão pelo médium potencial. Senão, seu interesse e sua determinação podem não ser suficientes e ela poderá desistir no meio do caminho. Se a questão for encaminhada adequadamente desde o início, o médium potencial poderá adquirir certo controle sobre o processo de comunicação que ocorre entre ele e a espiritualidade e entenderá como funciona esta interação. Depois, ele descobrirá que só isso não basta. Ele precisará se reciclar, rever atitudes, pensamentos e ações, pois tudo o que pensamos e fazemos gera uma energia que é perceptível nos planos sutis e atrai as energias semelhantes que ali se encontram. Aprenderá que será bom para ele tentar ser mais calmo e mais paciente, vigiar seus pensamentos, escolher melhor os lugares aonde vai e procurar agir sempre de forma justa e amorosa, tentando ajudar quem puder e não prejudicar ninguém e, desta forma, acabar gerando energias mais qualificadas, que atraem as energias deste tipo e distanciam as negativas. Mas tudo isso não acontecerá de um dia para outro. Vários anos de atitudes e de hábitos enraizados precisam ser reprogramados mentalmente. Este é um caminho que leva tempo para ser percorrido. Toda mudança fez parte de um processo que se inicia, desenvolve-se e, um dia, termina. Termina? Não. Este processo não termina nunca. Quanto mais coisas novas forem descobertas, quanto melhor alguém for se tornando, mais desafios estabelecerá para si mesmo, mais longe quererá enxergar, mais alto quererá chegar. Este processo tem nome, chama-se evolução. Os primeiros passos. Para abordarmos a questão da mediunidade, precisamos estar conscientes de que todos nós somos médiuns. Cada um com suas particularidades, cada um com sua própria intensidade, todos temos algum tipo de interação e de comunicação com os planos espirituais. Nós somos indivíduos diferentes, únicos. Por isso, generalizar não seria o ideal. Mas, apenas para facilitar o entendimento, podemos considerar que um bom número dos que procuram trabalhar com a espiritualidade se encaixam em um de dois casos clássicos. Claro, entre esses dois extremos, há uma infinidade de possibilidades, mas vamos simplificar para podermos entender melhor. No primeiro caso estão aqueles que têm sua mediunidade já aflorada, na maioria das vezes causando-lhes transtornos diversos por não saberem como controlá-la.
Geralmente buscam socorro nas casas espíritas por causa disso e acabam desenvolvendo seu potencial e trabalhando em grupos mediúnicos. No segundo caso, estão aqueles que não apresentam qualquer efeito especial, mas identificam-se com a doutrina espírita e desejam praticar seus ensinamentos ativamente. Chamar as faculdades mediúnicas de efeito especial, como nos filmes, é uma brincadeira que fazemos. Não deve ser levada a sério, até mesmo porque o processo mediúnico é natural e está ao alcance de todos, não existindo nada de especial nele. Há médiuns que levam algum tempo para apresentar alguma percepção consciente da espiritualidade ou manifestação mediúnica explícita. Às vezes, vários anos. Às vezes, nunca. Alguns médiuns iniciantes costumam se sentir constrangidos quando não conseguem ter manifestações, apesar das insistentes afirmações sobre a importância que eles têm para o trabalho do grupo mesmo assim. É compreensível tal sentimento. Como o médium ainda não tem a percepção apurada para distinguir o papel que desempenha no grupo, sua experiência pessoal lhe mostra apenas que ele não serve para nada ali. Durante os atendimentos, uns médiuns sentem algumas coisas, outros veem, outros incorporam entidades, outros transmitem mensagens, outros psicografam, outros intuem, enquanto ele apenas está presente ali, achando-se sem qualquer serventia, sem poder contribuir de alguma maneira. E acaba se sentindo inferiorizado por isso. E pior ainda, pode pensar que talvez esteja até atrapalhando o trabalho. Se você está passando por isso, não precisa se preocupar. Você está dentro da normalidade. Este é um pensamento típico de quem está iniciando a prática mediúnica e ainda não percebeu o imenso aparato espiritual que suporta os trabalhos nas casas espíritas. Na verdade, não é culpa do médium. A expectativa de todos é que quem trabalha num centro espírita é capaz de manifestações mediúnicas diversas. Apenas para ilustrar melhor a questão, peço licença para citar meu próprio exemplo. Comecei trabalhando no passe. Depois fui para um grupo de atendimento anotando os casos nas fichas dos consulentes. A seguir passei a treinar para dirigir trabalhos auxiliando o dirigente e, um ano depois, estava dirigindo um grupo sozinho. Achava que nunca teria qualquer manifestação mediúnica, mas não me importava. Procurava desempenhar o trabalho que eu podia fazer da melhor maneira possível. Foi só 8 anos depois que surgiram as minhas primeiras percepções. Tudo foi acontecendo naturalmente, sem atropelos, sem afobação, sem expectativas, mas com muito estudo e dedicação. Uma vez, ao comentar este caso com algumas pessoas, depois de saberem que levei 8 anos para ter as primeiras percepções conscientes, alguém perguntou, e o que você fazia enquanto não era capaz de ter percepções extrafísicas? Embora nas entrelinhas, nesta pergunta está embutida uma ideia comum de que somente poderia trabalhar com a espiritualidade quem tivesse faculdades mediúnicas manifestadas e atuantes. Seguindo esta linha de raciocínio, aquele médium que não vê nada, não sente nada, não incorpora, não psicografa, nem tem qualquer manifestação mediúnica explícita, quando vê todas estas coisas acontecendo através de outros médiuns, pode pensar que é um inútil, que não serve para nada e ficar se perguntando o que estaria fazendo ali. Nada mais errado. Há muito o que fazer no trabalho espiritual para qualquer um, com ou sem efeitos especiais. Mesmo sem saber, este médium desempenha um papel muito importante no trabalho do grupo. Quando um grupo mediúnico se reúne para o trabalho espiritual, cada um dos médiuns traz consigo a sua própria energia, que é direcionada para os atendimentos através da vontade. No momento em que ocorrem as manifestações mediúnicas, os campos energéticos dos casos que estão sendo tratados interagem com a energia do grupo, principalmente com a dos médiuns que estiverem diretamente envolvidos, podendo afetar a harmonia e o equilíbrio do trabalho. São nestas horas que os médiuns que não estão participando da manifestação mediúnica podem ajudar a restaurar a melhor energia para o trabalho. Através da concentração e da vontade consciente voltada ao caso que estiver sendo tratado, a energia destes médiuns se contrapõe às energias que poderiam desestabilizar o grupo. Deste modo, a sintonia e a vibração do grupo são mantidas elevadas, sem o que seria muito mais difícil, às vezes até impossível, alcançar êxito no atendimento. Não se está falando isso só para encorajar ou consolar os médiuns iniciantes.
É uma participação realmente importante nos trabalhos. Os médiuns que desempenham tal atividade seguram a corrente energética do grupo inteiro em um nível mais elevado e equilibrado, possibilitando que o trabalho flua melhor. Pena que alguns não consigam acreditar nisso e acabem abandonando o trabalho espiritual, sem saber que as suas ausências serão muito sentidas nos grupos. É compreensível tal comportamento, pois, ao criarem expectativas para si mesmos e não as vendo acontecer, acabam se frustrando e baixando a autoestima. É preciso que os médiuns e trabalhadores mais antigos fiquem atentos para detectar tais casos e orientar os novatos. Qualquer um que se pretenda espiritualizado, principalmente se for responsável por um grupo ou função em um centro espírita, pode e deve auxiliar aqueles companheiros que estejam encontrando alguma dificuldade. É comum que médiuns iniciantes se sintam aflitos até que suas manifestações mediúnicas se manifestem. Ao verem tantos médiuns por aí tendo tantas manifestações diferentes, ficam se perguntando os motivos pelos quais não acontece o mesmo com eles. Porém, não é isso que importa. A primeira coisa que um médium que se encontre nesta situação deve fazer é perguntar a si mesmo: para quê? Simplesmente isso. Para que ele deseja apresentar manifestações mediúnicas? O médium deve responder honestamente, para si mesmo, esta pergunta simples e direta. Para quê? Estaria pensando em dar espetáculo? Ou em ser notado? Quer ser igual ou mais que os outros? Quer ser reconhecido? Quer apresentar manifestações mediúnicas para quê, afinal? Seja qual for a resposta, ela também não importa. O que importa, mesmo, é o próprio questionamento. Ao se questionar desta forma, o médium será levado a pensar que devem existir motivos para que manifestações mediúnicas aconteçam. Tem que haver uma razão para tudo. Mesmo se um médium fosse movido apenas pela curiosidade, este não seria um motivo válido. Para tudo há uma razão e uma hora certa. Se o médium ainda não apresenta manifestações mediúnicas, é porque sua hora ainda não chegou. Talvez até já tenha superado esta fase em vidas anteriores. Talvez nunca tenha precisado passar por esta prova. Talvez nunca precise. Quem sabe? Ninguém. Nem o próprio médium que está enfiado dentro de um corpo de carne que lhe limita os sentidos. Mas isso também não tem a menor importância. A única coisa com a qual precisamos nos preocupar é com a busca pelo autoconhecimento e pelo aprimoramento próprio. Todo o resto vem de carona, de acordo com os progressos alcançados. Não há necessidade de se preocupar. Se o médium pautar sua vida por valores corretos, se estudar a espiritualidade e praticar seus preceitos com dedicação e se, um dia, precisar trabalhar com manifestações mediúnicas, elas virão naturalmente, sem precisar que sejam provocadas, nem tampouco anunciadas. Manifestações mediúnicas. Há vários tipos de manifestações mediúnicas diferentes. E há médiuns que sempre tiveram contato direto com a espiritualidade, enquanto outros tiveram que aprender a estabelecer esta conexão. É impossível abordar este tema de forma generalizada, pois cada caso é diferente dos demais. E também seria impossível individualizar cada caso diferente, pois a análise ficaria extensa e imprecisa demais. Assim, tentaremos fazer um esboço que poderá servir para entendermos de forma geral o processo mediúnico e suas manifestações. Toda e qualquer mediunidade teve ou terá que ser aprendida. Ela não surge do nada. Se alguém sempre teve algum tipo de percepção é porque já havia aprendido em vidas anteriores. Tal aprendizado também faz parte das conquistas do espírito quando encarna. Quem não apresenta manifestações mediúnicas, é porque nada aprendeu sobre mediunidade em vidas anteriores. Ou aprendeu, mas ainda não deu oportunidade para sua expressão na vida atual. Ou veio para esta vida com a mediunidade bloqueada porque não precisará dela. Bem, não faltariam alternativas para tentar explicar. Mas, seja qual for o caso, o médium precisou desenvolver a sua mediunidade em vários momentos de suas vidas, sendo que os conhecimentos adquiridos e as experiências vividas passaram a fazer parte do seu próprio ser, para sempre. Fala-se muito em desenvolvimento da mediunidade. São muito comuns os casos de pessoas que procuram ajuda espiritual nos mais variados lugares por causa de problemas que enfrentam e recebem a mesma receita: precisam desenvolver. Precisam trabalhar. Uns, sem saber o que fazer,
assustam-se e fogem dos compromissos que tentam lhes impingir, enquanto outros, sob ameaças veladas, ou explícitas, mesmo, de que coisas ruins irão lhe acontecer se não desenvolverem, acabam seguindo as orientações que lhes passam, mesmo que meio às cegas. Mas, afinal, o que significa desenvolver? Quando uma palavra ou expressão se populariza, quase sempre há um preço a pagar, a distorção ou truncamento do seu significado. Se alguém recebe uma informação, na maioria das vezes compreenderá apenas uma parte dela, achando que entendeu tudo. E assim, passará adiante a parte que entendeu como sendo todo. O que alguns misteriosamente chamam de desenvolver, na verdade não passa de aprender a lidar com a mediunidade latente e sem controle. Ninguém é obrigado a colocar a sua mediunidade para trabalhar se não quiser, embora isso possa lhe ser muito gratificante. O importante, mesmo, é conhecer e controlar a própria mediunidade. Conhecer o que está envolvido no processo mediúnico, como se dá a comunicação com o plano espiritual e as possibilidades de uso desta faculdade. Desta forma, a mediunidade deixa de ser um bicho de 7 cabeças. Somente o conhecimento desmistifica e tira o medo, pois nós só tememos o que não conhecemos. Nós não temos medo de algo em si, mas sim do que, em nossa fantasia, julgamos que este algo seja. Quando passamos a conhecê-lo, colocamos o que desconhecíamos no seu devido lugar e, então, conseguimos encará-lo com naturalidade. Porém, conhecimento não basta sem controle. Um médium que não tem o controle da sua mediunidade é imprevisível como um cavalo selvagem. Nem ele, nem ninguém, poderá prever como reagirá ou como será afetado durante uma manifestação mediúnica. Costuma-se dizer que o médium que não tem o controle do seu processo mediúnico possui uma mediunidade atormentada. É um termo muito próprio, pois a falta de controle poderá trazer problemas de todo tipo ao médium, o que realmente será um tormento para ele. Assim, um médium com tal característica possui apenas potencial mediúnico. Desenvolver a mediunidade, resumidamente, é transformar as potencialidades mediúnicas em capacidades mediúnicas, ou seja, fazer com que aqueles canais de comunicação com a espiritualidade, que já estão abertos, sejam possíveis de uso pelo médium para propósitos por ele mesmo definidos. O que o médium vai fazer com as suas faculdades depois de aprender a controlá-las é uma questão que ele próprio deverá decidir. Não cabe a ninguém tentar convencê-lo ou forçá-lo a fazer o que quer que seja com a sua mediunidade. Estamos falando bastante em controle da mediunidade pelo médium. Para entendermos melhor o que vem a ser isso, vamos utilizar um exemplo bem simples, mas que vai ilustrar perfeitamente a importância do controle da mediunidade. Imaginemos que a mediunidade é uma janela da casa do médium. Por ela pode entrar a brisa refrescante, os suaves raios de sol da manhã, que trazem luz e vida, o perfume das flores e o canto dos pássaros. Através dela podem ser vistas belas paisagens e pessoas queridas chegando para visitar. Mas por ela também pode entrar o sol escaldante da tarde, os ventos das tempestades trazendo poeira e outros resíduos, odores fétidos, ruídos que incomodam e o ladrão oportunista. Através dela também pode ser visto desolação e sofrimento. Quando o médium tem o controle desta janela, ele irá abri-la, fechá-la e utilizar as cortinas conforme a necessidade da situação que estiver se apresentando e não terá problemas com o que estiver acontecendo lá fora. Imaginemos, agora, que o médium não tem o controle sobre esta janela. Que, por um mecanismo qualquer, ela irá abrir ou fechar independentemente da sua vontade. Sua casa viraria um caos, não é mesmo? Ela poderia se abrir quando estivesse chovendo ou quando não houvesse ninguém em casa. Poderia ficar fechada impedindo a entrada da luz do sol, além de várias alternativas com as quais o médium teria que lidar de alguma maneira. Para a própria segurança e para sua casa continuar sendo habitável, o médium não poderá ignorar o que estiver acontecendo, tendo que estar alerta o tempo todo e ficar tomando providências para remediar as situações que serão criadas sem que ele possa evitar. Assim é a situação de quem não assume o controle da sua própria mediunidade. As coisas vão acontecendo e acontecendo, sem previsão nem explicação, e o médium se enreda cada vez mais nesta trama, podendo, nos casos mais extremos, até chegar ao ponto de não conseguir mais distinguir as fronteiras entre o que é do mundo material e o que é do mundo espiritual.
Há médiuns que chegaram a este ponto e foram, ou ainda são, considerados e tratados como loucos. O controle sobre a própria mediunidade é obtido da mesma forma como se preparam os atletas. Eles se preparam para as provas estudando as melhores técnicas e treinando muito, tentando sempre superar os próprios limites. Os métodos são diferentes para atletas e para médiuns, mas o princípio é o mesmo. Nada cai do céu de graça. É preciso muito estudo, disciplina, determinação e disposição. Da mesma maneira como não podemos pegar alguém que leva uma vida sedentária e largá-lo na linha de partida de uma maratona esperando que ele, pelo menos, complete a prova, também não podemos pegar qualquer um que esteja apresentando sinais de mediunidade e colocá-lo para trabalhar no atendimento a outras pessoas. Em ambos os casos, é necessária uma preparação prévia, teórica e prática, para se conseguir alguns resultados. A diferença é que, no caso dos médiuns, temos uma responsabilidade maior, pois o comportamento e o desempenho do médium nos trabalhos poderão influir na vida de outros. Esta influência tanto pode ser positiva, se o médium conseguir passar uma boa orientação ao consulente, ou negativa, se o médium passar uma orientação ruim ou tiver algum comportamento indevido. Os melhores trabalhadores espirituais não são aqueles que apresentam os maiores efeitos especiais, mas os que se colocam à disposição para o trabalho de ajuda ao próximo, seja de que forma for, com amor, humildade e seriedade. Em termos práticos, a melhor maneira de se preparar médiuns, ou qualquer pessoa, para o trabalho espiritual é através do estudo e da pesquisa, tanto dos textos básicos da doutrina espírita, como do vasto material que se encontra facilmente nas livrarias. Estudar sempre. Todo o tempo. Enquanto houver algo a ser aprendido, não se deve deixar de buscar o aprendizado. Se alguém um dia disser que não precisa mais estudar porque já sabe tudo o que precisa, podemos ter certeza que esta pessoa ainda não aprendeu o básico, que o aprendizado não tem fim. E assim, já que nunca conseguiremos aprender tudo, teremos uma vida inteira, ou melhor, todas as nossas vidas, para buscar o aprendizado da espiritualidade. É importante que a parte teórica esteja associada com a prática. O médium deve ter oportunidades para conhecer a sua mediunidade através da experiência, sob a supervisão e a orientação de médiums experientes, como nos cursos de médiums que vários centros espíritas promovem. As referências à mediunidade de alguém como sua quer dizer exatamente isso. A mediunidade apresentada por alguém é só sua. Por mais parecidas que possam ser, as manifestações de diferentes médiums são únicas. Como também são únicas as pessoas. Apesar de haver pessoas parecidas com outras, inclusive gêmeos, cada uma tem a sua história própria, que é completamente diferente de qualquer outra. Assim é, mesmo se considerarmos apenas a vida atual. Se colocarmos, juntas a esta, todas as histórias das vidas anteriores, então teremos uma personalidade única sob todos os aspectos, seja emocional, intelectual, moral, física e experimentalmente. Apesar de existirem definições para os diversos tipos de mediunidade, como psicografia, clarividência, incorporação, entre outros, isso é consenso que as manifestações mediúnicas podem ser encaixadas em um destes tipos. As características pessoais do médium irão interagir neste processo, produzindo um efeito único. Por isso a importância da experiência prática das suas faculdades e do autoconhecimento para que o médium possa utilizar melhor as suas capacidades, pois ele não poderá seguir à risca a mesma receita que outro médium tenha descoberto para si. Poderá receber apoio, dicas, ensinamentos, esclarecimentos, o que é muito importante, mas terá que compor a sua própria receita, pois a sua mistura de ingredientes é diferente da de todos os outros médiuns. Parece complicado, mas não é. No início, alguns podem ficar inseguros, outros se sentirem pouco à vontade e outros até se assustarem. Mas, com o estudo e a vivência da sua mediunidade, vão se soltando e começa a se criar um sentimento de confiança entre os médiuns, fazendo a coisa fluir naturalmente. É importante o apoio dos médiuns mais experientes na orientação dos iniciantes. E, também, a conscientização de que o centro espírita é o local mais adequado para se deixar as manifestações mediúnicas acontecerem sem receio. Não há como fugir da prática.
É fundamental que cada um passe pela experiência da sua própria mediunidade para poder conhecê-la, desde que haja o apoio e assistência de médiuns mais experientes e a estrutura de uma instituição séria e comprometida por trás. Cabe ressaltar que tal estrutura não é apenas física, mas, principalmente espiritual. E, para completar o melhor ambiente para o desenvolvimento dos médiuns iniciantes, a estes deve ser passada a segurança e sempre se ter uma palavra de carinho e de apoio, mesmo, e principalmente, quando for necessário se dirigir a eles para corrigir impropriedades que ocorrerem nas suas manifestações. Acabamos de abordar um ponto-chave para que o candidato a trabalhador espiritual saia vitorioso na sua luta: a segurança. Nós temos diversos bloqueios, criados por nós mesmos, que precisamos vencer. Podem ser a autoestima baixa, a falta de confiança em si ou nos outros, achar-se incapaz, inferior ou não merecedor, além de muitos outros, e o medo. Principalmente, o medo. Mas medo de quê? Do desconhecido. Para o trabalho com espiritualidade, é fundamental contarmos com um ambiente que transmita a segurança para que os bloqueios que possuímos possam ser superados e a energia possa fluir livremente em nós para podermos sintonizar as frequências espirituais mais altas. São estes bloqueios, que nos autoimpomos, os principais obstáculos a serem superados para conseguirmos uma melhor interação com o plano espiritual, pois, afinal de contas, o contato com a espiritualidade é uma coisa natural. Nós já nascemos com ela e acabamos sufocando-a no decorrer da vida por vários motivos. Basta observar com atenção as crianças para percebermos a facilidade que elas têm de se comunicarem com o plano espiritual. Muitas delas brincam com amiguinhos que só elas enxergam, veem pessoas que já morreram, conversam com elas. Tudo isso com a maior naturalidade. E os adultos, o que fazem? Repreendem-nas, censuram-nas, colocam-lhes medos, convencem-nas de que aquilo não pode acontecer, que é errado, que é feio, que é coisa do demônio, e por aí afora. E pronto. Já lhes teriam feito o favor de começarem a construção dos alicerces sobre os quais elas passarão a trabalhar erguendo seus bloqueios, como muralhas a protegê-las destas coisas horrorosas que aprenderam a evitar. Então, quando adultas, se quiserem contato com o mundo espiritual, serão obrigadas a passar por uma trabalheira danada até que consigam demolir os muros protetores que foram construídos ao seu redor. Felizmente, graças ao maior esclarecimento das pessoas, hoje em dia tais comportamentos repressivos são menos frequentes, permitindo que as novas gerações estejam mais abertas e mais conectadas à espiritualidade. Baseado nisso, seria lógico supor que o médium em potencial entraria em conexão com o mundo espiritual quando superasse seus bloqueios. Porém, na verdade, conectados todos nós estamos, sempre estivemos, mas sem percebermos e sem consciência dessa ligação, agindo como sujeitos passivos. A superação dos bloqueios é apenas um primeiro passo para passarmos à situação de sujeitos ativos na relação com a espiritualidade. A derrubada do muro construído durante a vida leva tempo. Ele é tão sólido e tão bem assentado no inconsciente que não pode ser implodido de uma vez só. Tem que ser desmanchado aos poucos, retirando-se um tijolo de cada vez, num trabalho paciente e persistente de reforma interior em direção a valores pessoais cada vez mais elevados e a conscientização de que somos espíritos em plena marcha evolutiva, do mesmo modo que aqueles que ora se encontram no plano espiritual. E sendo assim, se somos iguais em essência, a comunicação entre os dois planos pode se tornar perfeitamente viável. Apenas como ilustração, podemos imaginar a nossa muralha de bloqueios diminuindo de tamanho e desobstruindo a visão. À medida que progredimos na eliminação dos bloqueios, o plano espiritual vai se tornando mais acessível, mais perceptível, mais visível, permitindo uma comunicação cada vez mais clara e objetiva. Mas só isso não basta para o médium começar a trabalhar com a espiritualidade, como nos grupos de atendimento em centros espíritas. Este é apenas o início do caminho. Só estabelecer algum contato espiritual não credencia ninguém ao trabalho sério com a espiritualidade. Antes de começar a trabalhar com a espiritualidade, o médium precisará treinar e praticar a sua mediunidade para conhecê-la. Tanto que é comum os médiuns iniciantes comentarem, durante as manifestações, que não sabem distinguir se o que estão percebendo é de origem espiritual ou se é deles mesmos.
É no mínimo curioso verificar como poderiam ficar confusos com coisas tidas como tão distintas. Mas médiuns se confundem, sim, principalmente no início. A manifestação pode ser distinta, mas a sua percepção pelo médium não é. A manifestação mediúnica chega ao médium através dos seus próprios sentidos. Quando se estabelece a comunicação com o espírito, como uma transmissão de mensagem ou uma incorporação, para o médium é como se fosse o seu próprio pensamento. Funciona da mesma maneira. Quando o médium incorpora, ele experimenta as mesmas sensações pelas quais a entidade estiver passando, sejam sentimentos ou sensações físicas, como dores, mas como se fosse nele mesmo. Quando o médium vê uma cena, é como se ela tivesse sido criada pela sua mente. Quando escuta algo, é como se tivesse escutado com seus próprios ouvidos. Não são poucas as vezes nas quais médiuns que ainda não estão habituados com suas faculdades mediúnicas deixam de relatar suas percepções por acharem que eram eles mesmos quem as estavam produzindo. Só com a prática e o conhecimento o médium será capaz de diferenciar o que vem da espiritualidade e o que vem dele mesmo. O suporte de médiuns mais experientes, com os quais possa trocar experiências e receber esclarecimentos, será muito útil para o seu aprendizado. Exercitando a sua mediunidade, com o tempo o médium passará a perceber alguns detalhes que irão lhe mostrar as diferenças entre o que é seu e o que é da espiritualidade. O médium poderá, por exemplo, desenvolver e aprimorar a capacidade de identificar as energias envolvidas nas manifestações, o que poderia lhe indicar os tipos de entidades que estariam presentes ou o tipo de caso que estaria sendo trabalhado. Ele iria detectar os sinais sutis presentes nas manifestações e identificá-los com maior clareza. É importante que este período inicial de aprendizagem da sua própria mediunidade se passe em grupo, junto a outros médiuns, mesclando iniciantes com outros mais experientes, para que suas percepções possam ser confirmadas ou não pelos demais. Quando o iniciante vê que as suas percepções também são sentidas por outros, ele se sentirá confiante e poderá estabelecer parâmetros de identificação positivos nos quais irá se basear nas suas próximas manifestações para determinar sua validade. Por outro lado, se não houver mais ninguém no grupo compartilhando suas percepções, um dos médiuns mais experientes pode tentar entrar naquela faixa e ajudar o iniciante a identificar de onde viriam aquelas percepções. No caso de ser apenas uma manifestação anímica, isto é, originada pelo próprio médium, ele teria um parâmetro de identificação negativo que também lhe seria útil nas suas próximas manifestações. Assim, as experiências pelas quais o próprio médium tiver passado, além de presenciar as experiências dos demais, irão lhe trazer segurança para trabalhar efetivamente no atendimento espiritual a outras pessoas. A participação de médiuns mais experientes traz tranquilidade e confiança aos que estão iniciando. Os conhecimentos e a experiência que podem passar, com amor e compreensão, são muito importantes para o desenvolvimento do iniciante. Porém, cada um tem o seu próprio ritmo, além de um aprendizado único. Mas determinar um momento no qual o médium estará apto para trabalhar com a espiritualidade em um grupo de atendimento não é uma tarefa simples. Não existe uma receita, nem um manual de instruções, nem exame final, como nas escolas. Talvez, o primeiro requisito seja a vontade real e sincera de se colocar à disposição para o trabalho caridoso de ajuda ao próximo. O ponto seguinte seria o equilíbrio do médium, pois não podemos colocar uma pessoa desequilibrada, ou que não consiga dominar seu próprio desequilíbrio, para tratar dos desequilíbrios alheios. Senão, os efeitos poderiam ser danosos tanto para os que estiverem sendo atendidos, como para o próprio médium e até mesmo para o grupo, que poderia se desestabilizar ou se desarmonizar. Mas esta é uma questão relativamente fácil de ser resolvida. Só depende do empenho do médium no estudo da espiritualidade e na busca por esclarecimento. Não há desequilíbrio que não possa ser curado quando os ensinamentos da doutrina espírita são assimilados de corpo e alma e recebidos no coração. Além disso, como terapia auxiliar, se necessário, pode ser providenciado o atendimento espiritual do médium em grupo. Afinal, todos nós estamos sujeitos a interferências e não é sempre que estamos em condições de lidar com elas sozinhos. Em resumo, não se deve colocar a cabeça de ninguém na boca de um leão sem, antes,
dar-lhe condições de poder retirá-la antes de o leão fechar a boca. Tal responsabilidade cabe a todos que puderem perceber sinais de instabilidade ou de desequilíbrio nos seus colegas. Assim, é comum e aconselhável que médiuns iniciantes, e também experientes que estejam passando por turbulências energéticas, sejam encaminhados para atendimento nos grupos da casa. E só depois que tivessem o equilíbrio restabelecido poderiam começar a trabalhar como médiuns ou voltar aos seus grupos. São alguns cuidados que se toma para o resguardo de todos, dos grupos de atendimento, das pessoas que procuram a casa e do próprio médium que se encontra em desequilíbrio. Parece contraditório afastar um médium do trabalho mediúnico, pois ele poderia se beneficiar pelo contato com as boas energias da espiritualidade. Poderia, se o contato nos trabalhos fosse só com energias boas. Entretanto, durante os atendimentos podem ser feitos contatos com todo tipo de energia. Se o médium estiver vulnerável, o contato com energias negativas ou de baixa vibração poderá não lhe fazer bem. Estando ele mais ao alcance destas energias devido ao seu estado, poderia ser atingido por elas de alguma maneira. É pensamento comum que médiuns que estiverem trabalhando num centro espírita estejam sempre protegidos pela espiritualidade. Pode até parecer que seja um contrassenso, ou uma injustiça, que alguém possa ser atingido justamente por querer ajudar a outros. Porém, mesmo podendo parecer duro o que será dito agora, sejamos diretos, em vez de procurar enfeitar o caso e dourar a pílula. Doente não cura doente. Cego não guia cego. E desequilibrado não leva equilíbrio. Antes que alguém retruque e se levante defendendo uma tese diferente, admitimos, sim, que há exagero na afirmação acima, que não é bem assim, que todos podem fazer algo por alguém, etc. e tal. Mas o que se está querendo enfatizar é que quem não estiver bem, poderá expor a si a outros a riscos desnecessários. O doente que estiver fraco por causa da sua doença poderá ficar mais doente ainda se entrar em contato com outros doentes. O cego que se dispõe a guiar outro assume um compromisso muito sério, já que nenhum dos dois conseguirá enxergar os obstáculos que surgirem. Da mesma forma, alguém que esteja em desequilíbrio poderá se desequilibrar mais ainda ao entrar em contato com os desequilíbrios alheios. Pode parecer que se esteja querendo afirmar que apenas quem conseguiu atingir o nirvana poderia trabalhar mediunicamente, mas não é nada disso. Qualquer um pode, desde que esteja empreendendo esforços sinceros e concretos no sentido de se melhorar como ser humano e de se autoconhecer. Nestes casos, haverá proteção espiritual para o médium, suprindo as suas carências, evitando que seja atingido por energias negativas e pesadas e elevando sua vibração para que continue trilhando o seu caminho. Caso contrário, se o médium ali estiver só por curiosidade, ou porque acha divertido, ou interessante, ou por outros motivos supérfluos, ele estará por sua própria conta e risco. Qualquer que seja a situação que se apresente, ela sempre será fruto das escolhas pessoais do médium, não havendo possibilidade para alegação de quaisquer injustiças. Seria mais ou menos como uma criança brincando com fogo. Ela poderia se queimar ou provocar um incêndio. Aí está mais uma utilidade de uma escola de médiums e dos grupos de estudos, fazer a triagem dos médiums, identificando os que já têm condições de trabalhar e os que ainda não têm. E nesta triagem, o critério de seleção não deve ser se o médium apresenta ou não manifestações. À primeira vista, até poderia parecer lógico que fosse assim. Mas não é. A triagem deve se basear no conhecimento que o médium buscou, no domínio que adquiriu sobre a sua mediunidade, caso ele apresente manifestações mediúnicas, e na ética e na moral que possui ou está desenvolvendo. Convencer os próprios médiums disso é um trabalho adicional, principalmente com relação aos que não apresentam efeitos especiais, pois nem sempre conseguem entender como poderiam ser encaminhados para trabalhar em um grupo sem serem médiums, já que pensam que médium é só quem apresenta manifestações. Para um grupo, e para a casa espírita, é melhor contar com um trabalhador sem manifestações, mas que procure saber o que está lhe acontecendo e seja consciente do seu papel na casa, do que com outro com manifestações diversas, mas que não faça ideia do que esteja lhe acontecendo, nem como, e nem procure entender, causando confusão e problemas por causa do seu desconhecimento. O estar pronto. Há médiuns que têm receio de começarem a trabalhar com suas mediunidades.
Eles costumam alegar que ainda não estão prontos para o trabalho, que precisam de mais tempo, que o trabalho é uma responsabilidade muito grande, e coisas deste tipo. Tem gente que espera anos, ou a vida toda, até ficar pronto para o trabalho espiritual, deixando passar um tempo precioso e muitas oportunidades para o trabalho edificante de ajuda ao próximo.